último programa. A repercussão que garante uma audiência crescente e qualificada. Minha amiga e meu amigo da TV Ara, o último programa focalizou o jornalista Ivan Roberto Peroni. Ele mesmo falou a respeito dessa comunicação. A vida é cercada de desafios e nós estamos nessa empreitada, não é de hoje. Afinal de contas, começamos na área de comunicação em 1966. Mas o Ivan Roberto não é só jornalista. Ele é um jornalista empreendedor e mostrou uma nova faceta daqueles que vivem da notícia. Fazer a informação e, junto com ela, outros produtos sendo colocados para o seu universo. Foi um bom programa, um programa de muito sucesso. Aliás, toda semana nós temos aqui alguém de sucesso e alguém que tem um lastro afetivo muito grande. Exemplo, antídoto para este mundo tão cheio de violência. E nós estamos começando o programa de número 45. Gente da TV de Araraquara. Hoje, o Welson Alves Ferreira, um professor, um notável diretor da Escola Estadual João Manuel do Amaral, o Grupo da Vila Ferroviária, um incansável cidadão em busca de mais cultura, um mestre na arte da solidariedade, um pai de extrema sensibilidade e um empreendedor à frente do seu tempo. O professor Welson, ele soube plasmar uma família no lastro da afetividade, do carinho, da amizade, do progresso, do desenvolvimento, do bem-estar. Uma família exemplar. O programa de hoje vai mostrar exatamente o que essa família tem de diferencial. E um diferencial que a gente tem que efetivamente cumprimentar. No programa de hoje, nós vamos ter também o deputado Roberto Massafera. Ele vai falar diante de um problema grave envolvendo a citricultura paulista e especialmente a da nossa região, que é inserida na área maior de Ribeirão Preto. Com a presença de líderes desse segmento tão importante, ligado à economia e com característica social, levou ao governador Geraldo Alckmin um conjunto de reivindicações. Esse conjunto que foi prontamente aceito. O deputado Massafera vai comentar a resposta imediata, principalmente aos pequenos produtores da laranja. Então, dentro de meio minuto, começamos a falar com o professor Welson, com seus filhos e também com o deputado, com esta notícia extraordinária, especialmente para os pequenos plantadores de laranja. Até já. As pessoas constroem a história e Araraquara cresce. O JA há 20 anos registra os fatos mais importantes da semana. O primeiro jornal de Araraquara em cores desde fevereiro de 1993. Pensando na interatividade, valoriza parceiros e a nossa gente. Páginas online, vídeos e TV na plataforma tríplice que valoriza anunciantes. Jornal de Araraquara. Comprometido com a aspiração popular. O professor Welson Alves Ferreira é o titular do programa de hoje. Ele é protagonista da história de Araraquara, mas antes de chegar em Araraquara, ele teve uma vivência, ele teve uma experiência, o ingresso ao magistério e tudo mais, até chegar à direção de uma escola, direção que ele ocupou em Araraquara por 27 anos. Eu nasci em Igarapava, aos 13 de abril de 1927. Lá fiz o primário, fui lá, terminei o primário, aí fui fazer o curso normal.
Em Guarapava só tinha o ginásio. Então eu fui fazer o normal em Ribeirão Preto. E logo em seguida eu prestei concurso para lecionar, ingressar. E ingressei como professor primário no grupo escolar no município de Américo de Campo. Américo de Campo num distrito chamado Ponte Gestal, Vila de Ponte Gestal. E lá eu fiquei 50 e 51. Fim de 51, eu me transferi para Mirassolândia, que é um município pertencia a Mirassol. Hoje é município, aqui tinha virado distrito. Lá eu fiquei durante 2 anos, lá que eu conheci a minha mulher, onde que deu origem a esses filhos todos, né? Toninho, Ana Maria e o Júnior, é o Elcio, meu nome. Me casei em Mirassolândia em 1953. Em 54 eu me removi para Guapiaçu. Guapiaçu pertencia na época a São José do Rio Preto. Em Guapiaçu eu prestei concurso para diretor escolar. Fui aprovado, felizmente, como um dos primeiros classificados. E em seguida eu removi, no ano seguinte, eu me removi para Cajubi. Foi a primeira direção minha, onde fui diretora pela primeira vez. Eu fui nomeado, logo eu estava em Guapiaçu, e fui transferido já para Cajubi. Em Cajubi, lá eu tive o meu filho caçula, que é o Júnior, que vocês conhecem. Em Cajubi eu fiquei mais até 1959. Em 59 eu vim para Guaraci, como diretor também. Em 1962 eu vim para Araraquara e escolhi o grupo escolar João Manuel do Amaral, onde eu permaneci durante 27 anos. O Dr. Antônio Alves Ferreira é o primeiro filho do professor Welson e da professora Ana Mardegan. Ela que foi vice-diretora da Escola da Vila Ferroviária, então dirigida pelo seu marido, que é hoje focalizado, homenageado do nosso programa. O médico Antônio Alves Ferreira, ele é casado com a doutora Maria Regina Goulart Barbieri e pai da Ana Cláudia, que é advogada, e do André, que está se formando em medicina. O primogênito fala sobre o nosso homenageado. Polese, muito obrigado por essa oportunidade de falar sobre essa pessoa que eu admiro muito, que é meu pai, o professor Welson. Uma pessoa de 85 anos, com uma trajetória muito marcante aqui em Araraquara. Lembro desde criança, quando veio para Araraquara em 1963, que era diretor do grupo da Fonte Luminosa, onde todos nós, os 3 filhos, estudaram lá. Ele sempre querendo mais, sempre ele conheceu Elcio Marco Antônio em 1968, que era o dentista do Grupo da Fonte, e os dois fundaram a Confecções Velmar. Era o Welson e o Mar de Marco Antônio. Uma pessoa com que ele se deu muito bem a vida toda. O professor Elcio Marco Antônio se tornou sócio dele por mais de 15 anos. E aí o Elcio separou por causa dos assuntos universitários para desenvolver essa brilhante carreira que o professor Elcio Marco Antônio desenvolveu frente à Unesp. O meu pai é uma pessoa batalhadora, uma pessoa em que trabalhou a vida inteira em torno da sua comunidade. Tanto assim que foi homenageado várias vezes, recebeu o título de cidadão araraquarense. E o que mais marcou foi a sua administração junto ao Asilo de Mendicidade de Araraquara. Pessoa ligada sempre a fazer o bem para outras pessoas, e a administração dele não foi no sentido de tocar o asilo como um administrador, mas sim você via no asilo ele dando comida na boca dos velhinhos, trabalhando como se fosse uma babá, e fez isso durante toda a vida. E infelizmente, há 7, 8 anos atrás, teve um problema que precisou ser feito uma ponte de safena, onde nós conseguimos
encostá-lo ele um pouco, porque senão ele não tem limite para isso. Ele sempre pensou muito no próximo em detrimento à sua própria vida. Outra figura marcante dele é o amor que ele tem pelos animais, né? Os cachorros, sempre pegou cachorro de rua, não é cachorro de raça não, cachorro de rua, pegava, cuidava dos cachorros. Chegou uma época que em casa tinha mais de 15 cachorros. Outra coisa é o que eles fazem até hoje com os passarinhos. Compra 50 quilos de quirela todo dia, na parte da tarde, coloca aqueles tabuleiros de ração, de quirela, os passarinhos vêm se alimentar no final da tarde, fica até um palco bonito no final da tarde. Nunca gostou de passarinho preso, sempre passarinho solto no quintal de casa à tarde, é uma coisa muito bonita todos os dias. Então fica essa lição, esse exemplo que é difícil de copiar, dessa dedicação ao ser humano, aos animais, que o professor Welson, meu pai, fico muito à vontade de conversar com ele, e é com muita satisfação que eu falo, sou filho do Welson. Então, uma pessoa que batalhou a vida inteira em prol de terceiro. Como se nota, o professor Welson teve um lado empreendedor. Em atividades paralelas, ele conseguiu uma remuneração capaz de alavancar a carreira profissional dos 3 filhos, estudando nos melhores centros. Sempre eu tive meio paralelo à minha docência, eu sempre fiz alguma coisa separada, ou no comércio, qualquer coisa. Fui vendedor de túmulos, vendia túmulos quando morria uma pessoa, eu logo procurava fazer uma visita, assistia a missa do 7º dia e vendia o túmulo. Depois, então, quando eu vim para Araraquara, aqui eu coloquei os depósitos de papel velho. Naquele tempo, coloquei 4 depósitos, sempre sem ter prejuízo da minha função docente. Eu tive sorte em escolher as pessoas certas para cada lugar. Nesse período de 63, eu fiz o curso de administração escolar, ia para Ribeirão Preto toda noite, foi um grande sacrifício durante esse período de 2 anos, me formei em administração escolar. Voltando para cá, terminando o curso lá, eu fiz a faculdade de Direito aqui, e me formei na faculdade de Direito. O cartório em casa. Um verdadeiro presente no aniversário da cidade, o site do cartório de imóveis, de registro de imóveis e também de protesto na nossa cidade. O cartório oferece um site para você, sem sair de casa, resolver todos os problemas ligados ao seu imóvel. Um grande presente. Preste atenção nesse site aí embaixo na telinha e você deve guardar, porque ele é a porta de entrada do cartório de registro de imóveis de Araraquara. O professor Welson, ele vendia túmulos e, para fechar a encomenda, ele frequentava até a missa de 7º dia. Né, professor? Sem querer, querendo, né? Exercia um papel de agenciador, tendo a afetividade, a presença do corpo, ali junto com a família, como uma ferramenta de marketing. Os depósitos de papel, por outro lado, foram outro empreendimento para atender aos planos do professor e de um grande pai que sempre pensou no futuro da família. O Colégio Progresso de Araraquara, que está comemorando 88 anos, ele participa da Morada do Sol, que está pagando a velhinha de 195 anos de progresso, de desenvolvimento, de fundação. O espaço é para o Colégio Progresso de Araraquara. Araraquara merece parabéns e muito carinho. Estudar, aplicar conhecimento, pesquisar para fortalecer o saber é forma de carinho. Aqui, no Colégio Progresso, fazemos tudo isso e, naturalmente, conseguimos atingir nossas metas. Visando as melhores universidades, somos felizes nessa cidade que tem um presente maravilhoso. É o jeito de se construir um futuro promissor.
A nossa bandeira é o progresso. Por isso, nossos professores e alunos, atores de aprendizagem eficaz, têm muito a ver com Araraquara. Progresso é o diferencial, com carinho.